Quem são os 144 mil mencionados no livro de Apocalipse? Esse número é literal ou é um número simbólico? E também, quem compõe esses 144 mil? Seria apenas de judeus naturais? É isso que a gente vai apresentar para vocês nesse vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da resposta, ok? Poderá usar aí também para ajudar seus estudantes, a entender melhor esse assunto. Eu vou usar desta vez esta Bíblia aqui, ó, João Ferreira de Almeida, edição contemporânea, da editora Vida. É uma boa Bíblia. Ela tem a leitura muito parecida com a tradução do Novo Mundo. É uma pena que, infelizmente, como as outras traduções fizeram, tiraram o nome de Deus. Mas ela é uma tradução bem respeitável, tá? Então, nós vamos ler aqui algumas passagens e vamos esclarecer sobre isso. Eu quero detalhar para vocês aqui, chamar atenção para alguns pontos específicos acerca dos 144 mil, tá? Estou aqui no livro de Apocalipse, tá? Aqui está o capítulo 14, é onde nós temos aqui mais detalhado as informações, as características que destacam, os 144 mil. Então o texto diz assim, ó, numa das visões, que o apóstolo João teve, ó. Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. Eu vi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de grande trovão. A voz que eu vi era como de arpistas que tocavam suas harpas. Aí continua, E cantavam um novo cântico diante do trono, aqui é diante de Jeová, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, que tinham sido comprados da terra. Aí o versículo 4, estes são os que não se contaminaram com as mulheres, pois são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro, que é Jesus, para onde quer que ele vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Então tem algumas características aqui que vai nos ajudar a entender se os 144 mil são literais e de onde eles são tirados. Então eu grifei aqui onde ocorre os 144 mil, você está vendo aqui, ó, em verde-limão, Note essas características que eu sinalizei no tom laranja. Eles cantam um novo cântico. Olha lá, só eles podem cantar esse novo cântico. E note que eles são comprados da terra. E aqui embaixo diz que eles, dentre os homens, dentre a humanidade, eles foram comprados, tá? Isso está bem claro aí no texto, Nós não temos dúvida disso. Aí você volta um pouquinho aqui, no capítulo 7, é onde tinha falado pela primeira vez dos 144 mil. Deixa eu abrir aqui para vocês, aqui, ó. Capítulo 7, onde fala dos 144 mil, tá? Eu vi o número dos selados, e eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí aparece o nome aqui das tribos, Só que tem uma tribo que não aparece aqui, que é a tribo de Dan, A tribo de Dan não vai aparecer. Aqui aparece Judá, aparece Ruben, Gade, Aser, Naftali, Manassés, que era filho de José, Simeão, Levi, Issacar, Zebulão, José e Benjamim. E Dan não aparece aqui, nós sabemos por quê, Ele partiu para a idolatria, Foi a tribo mais rebelde, pode-se dizer. Foi excluída. E um dos filhos de José, que no caso aqui, deixa eu achar ele aqui novamente, Manassés, ocupou o seu lugar, tá? Então está aí. Será que esses 144 mil são dessas 12 tribos naturais mencionadas aqui? Eu vou mostrar para vocês que não, tá? Vamos ler aqui um pouquinho antes, no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 43. Mateus 21, 43. Perceba que aquela nação como um todo, ela rejeitou o Messias, Ela rejeitou o Messias. E olha o que aconteceu aqui, ó. Olha o que Jesus disse, ó.
Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os seus frutos. Obviamente que ele está se referindo, né, quem comporia esse povo seria dentre os gentios, né? É óbvio que muitos judeus aceitaram Jesus Cristo, mas a nação, em sua totalidade, ela rejeitou o Messias, até o perseguiu e matou, por isso que o reino de Deus seria tirado deles. O texto aí está muito claro, né? Aí quando você chega aqui, Jesus, para cumprir que de fato ele havia dito, ele disse que Jerusalém seria abandonada. Olha aqui, ó. Eis que a vossa casa ficará deserta ou abandonada. Então Jesus deixou muito claro, aqui é Mateus 23, tá? 23, 38. Então Jesus deixou muito claro que aquela nação como um todo, ela foi rejeitada por ele. Rejeitada por Jeová também, né? Aí você vai no livro de Romanos agora, vem mostrando que o povo que passou a ser escolhido para fazer parte dos 144 mil não era apenas judeus naturais fiéis, né? Que aceitaram o Messias, mas dentre os gentios também, ó. O texto diz assim, Romanos 2, 28, ó. Não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e a circuncisão aqui é do coração, olha só, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Perceba então que agora, após essa rejeição dos judeus, né, como um todo, as boas novas foram pregadas às pessoas de todas as nações, e dentre essas nações dos gentios, aqueles que aceitaram, né, Jesus como Messias, vieram então a fazer parte agora do chamado Israel espiritual. Notaram? Então, 144 mil, ele é composto só de judeus naturais, como nós vimos? Não. Tá? Então, os nomes aparecem ali de maneira figurada, né? Por assim dizer. Então, esses nomes aparecem todos aqui de maneira figurada para mostrar, né, o arranjo de Deus, etc., tal, alguma coisa assim. Tá? Mas o número que compõe é composto de judeus, poucos judeus, né? Que aceitaram Jesus como Messias, como Salvador, mas também de gentios que vieram a aceitar a verdade, né, a respeito de Jeová e a respeito de Jesus Cristo. Então, esses passaram a compor os 144 mil. Portanto, os nomes aqui são nomes simbólicos, né, mostrando apenas o arranjo perfeito de Deus. Agora, e o número? Será que o número é simbólico também ou o número é literal? É isso que a gente vai responder para vocês também aqui agora. Olha aqui, ó. Então, aqui no caso, nós temos alguns que passaram a clamar a Deus, né, dizendo até quando Jeová ia suportar as coisas, né, e vingar, etc. Tal. Então eles dizem assim, clamavam com grande voz, ó, até quando, ó verdadeiro e santo soberano, se referindo a Jeová, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha a resposta. E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Olha que interessante. Então, a respeito desses 144 mil, que são o número dos selados, os escolhidos, para estarem com Cristo no céu, perceba que um grupo, né, representando eles no céu, perguntou para Jeová, até quando, Jeová? Né? Até quando vai essa situação? Aí a resposta que vem, obviamente, por meio de um anjo é, até que esse número se complete. Então, um número simbólico, obviamente, não poderia ser completado, mas um número real, sim. Então, esse número seria completo porque é de fato um número real, né? E haveria muitos outros ainda que seriam escolhidos no decorrer dos tempos por Jeová e ainda morreriam para completar esse número. Olha que interessante.
Então fica claro que os 144 mil mencionados aqui é um número real e não um número fictício, apenas um número simbólico. Os nomes são simbólicos para mostrar o arranjo perfeito de Deus, mas o número é real. Agora nós vamos relembrar aqui rapidamente as características daqueles 144 mil, mais uma vez, para vocês verem aí, ó, tá? Então aqui fala deles cantarem um novo cântico, só eles podem cantar um novo cântico, e eles são comprados da terra, e aqui diz que eles são comprados dentre os homens, ou dentre a humanidade em geral, tá? Dentre a humanidade, não dentre os judeus. Aí você vem aqui no capítulo 5, que destaca mais uma vez sobre isso, olha aqui, ó. Olha que interessante aqui, ó. Aqui fala de 24 anciãos que junto com 4 serafins, possivelmente, né? Estão louvando a Deus, etc. tal. Aí diz assim, ó. Eles cantam um novo cântico, dizendo, aqui no versículo 8 fala que são 24 anciãos, né? Que se prostram diante do Cordeiro, né? Etc. E cantam um novo cântico. Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens dentre os judeus, foram levados para o céu? Não, dentre toda tribo, língua e povo e nação. Perceberam? Esses 24 anciãos aqui, eles parecem representar os 144 mil no céu. Por quê? Porque fala-se deles como cantando também um novo cântico. Agora, se ninguém pode cantar um novo cântico, a não ser os 144 mil, você teria que entender, né? Se você não concordar que os 24 anciãos aqui apenas representam os 144 mil, que eles são um grupo à parte que canta um cântico diferente dos 144 mil. Óbvio que isso não existe, né? Então, como se trata de visões, né, e cheio de representatividade, obviamente que os 24 anciãos aqui representam 144 mil nos céus. Olha só, eles louvam o Cordeiro, olha, eles cantam um novo cântico, louvam o Cordeiro, porque com o sangue do Cordeiro foi comprado para Deus, que é Jeová, homens de toda tribo, língua e povo e nação. Aí o relato continua dizendo, né, que esses que foram escolhidos e comprados para o nosso Deus, que é no caso de Jeová, os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, né? Essa informação aparece novamente lá em Apocalipse capítulo 20, mostrando que reinarão por 1000 anos. Então fica muito claro que os 144 mil, ele é, de fato, um número real composto por judeus fiéis, mas também por pessoas dentre todas as nações que foram compradas. Olha lá. Se você comparar esse relato com o 14, perceba que aqui fala que eles foram comprados dentre os homens. Olha lá, dentre os homens, se referindo aos homens ou à humanidade em geral, e não apenas dos judeus, né? Só eles cantam um novo cântico, não é isso? Deu para ver aí, né? 2 vezes frisando. Então, portanto, aqui os 24 parecem representá-los perante Jeová. Olha lá. Eles também cantam um novo cântico, aparece cantando um novo cântico, olha lá. E frisa que eles foram comprados, né? Aqueles que compõem, que serão reis e sacerdotes no céu, ao lado de Cristo, olha, eles foram comprados para Deus, ó, dentre toda a tribo, língua, povo e nação. Então fica muito claro aqui, meus irmãos, né? Você que já é testemunho de Jeová, você que já é estudante, que os 144 mil é de fato um número real. Por quê? Resumindo, porque é um número que será completado dentro da visão aqui. Um número que seria completado dentro da visão que o apóstolo João teve, né? E que são comprados dentre toda tribo, língua e povo e nação, incluindo os judeus, obviamente, tá? Então fica muito claro aqui para nós, né, mais uma vez, mais uma instrução acerca dos 144 mil, né, se esse número de fato é real e quem os compõe. Então nós, evidentemente, ficamos muito gratos a Jeová, né, pelas instruções claras, né, que a Bíblia nos dá acerca desses assuntos. Espero que gostem do vídeo e a gente fará outros ainda, que pode ajudar vocês aí nos seus raciocínios, tá bom? Fiquem todos com as bênçãos de Jeová. Até o próximo e um forte abraço.